Vamos então fazer a nossa prece. Ao amigo Jesus, a nossa energia, a nossa vibração, o nosso interesse, a nossa boa vontade, o nosso querer. E, sobretudo, a nossa gratidão por estarmos aqui albergados em uma casa iluminada, que nos trouxe, que nos traz e que ainda nos trará tanta riqueza, tantas possibilidades, tantas oportunidades. A Casa Caminho de Damasco, que abriu suas portas em 1940, há décadas vem produzindo luz. A produção de luz que ilumina, que norteia, que orienta, que consola, que ajuda, que ilumina corações. Fazer parte desta família, como trabalhadores que somos, na possibilidade de arregaçarmos as mangas, colocarmos a mão no trabalho, calejá-la no serviço do bem, nos doarmos como passistas, como dialogadores, como médiuns, como amigos que mexem o fogão, o caldeirão, a panela, que enche a marmitex, como evangelizadores que tratam as crianças para que se tornem homens de bem à medida que vão crescendo. Que nós todos, com imensa alegria, possamos fazer valer a pena tudo isso que temos aprendido, tudo isso que temos conhecido, tudo isso que passou a fazer parte da nossa vida. É como se o caminho de Damasco não fosse algo distante, uma casa espírita onde vamos vez ou outra. É como se ela fizesse parte da nossa própria casa. É como se o caminho de Damasco fizesse parte do nosso próprio lar. É como se nós, enquanto amigos, trabalhadores, companheiros, fossem todos a extensão da nossa própria família. E sempre que falamos de uma forma emocionada desta casa, lembramos das figuras imponentes que esta casa dedicam-se há muitos anos, há muitas décadas. E nós ficamos aqui a pensar quando esboçou-se o desejo de fundar uma casa espírita, quando a mesma iniciou as suas atividades, muitos de nós que aqui estamos, nem reencarnados nós estávamos. Ainda no mundo espiritual, quem sabe talvez alguns de nós, no mundo maior, assistimos à fundação e do outro lado alguém nos disse: um dia você estará lá, um dia você trabalhará nesta casa, um dia você será chamado de trabalhador do caminho de Damasco. E aqueles irmãos e aquelas irmãs que aqui estiveram na labuta das décadas vindouras após a fundação, hoje se encontram no mundo espiritual, a nos ajudar, a nos observar, a nos amparar nos momentos de fragilidade. E como o ciclo da vida não cessa, como o nascimento e a morte fazem parte da vida, haverá um momento, haverá uma data, haverá um dia que nós outros, de novo, estaremos do lado de lá. E as crianças da evangelização, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os que hoje transitam e brincam na casa, estarão à frente da mesma, coordenando. E assim virão séculos, e esta casa continuará produzindo a luz, porque esse é o seu papel, esse é o seu objetivo maior. Que possamos nos beneficiar com a luz, mas, sobretudo, propagar essa luz. Que essa luz que aqui nos enriquece, nos ilumina, carreguemos ela conosco e façamos brilhar outras luzes onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo. Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Bom, nós vamos concluir
o estudo da última quarta-feira. Depois vamos falar um pouquinho sobre doutrinação. Nós temos aqui dois caminhos. Tem um texto que não é propriamente sobre doutrinação, sobre diálogo com os espíritos, e tem um outro texto que é mais específico sobre isso. Então a gente vai avaliar o tempo. Hoje começamos um pouquinho atrasado por conta dos avisos naturais. Então a gente vai conduzir aqui de olho no relógio para ver o que dá tempo fazer, tá certo? Bom, para concluir o estudo da última quarta-feira, nós ficamos aqui com alguns apontamentos finais e uma última pergunta que não deu tempo a gente fazer e também não deu tempo a gente responder. Vamos lá, concluindo o tópico para vencermos o homem velho, para trabalharmos assiduamente o homem novo, ou seja, com novas virtudes, com posturas, digamos assim, mais edificantes, mais próximas da proposta do Evangelho. Primeiro item, tornar-se detetive de si mesmo. As nossas dores, em verdade, são sinalizações. As nossas experiências sinalizam o que é que está por detrás daquilo que nós vivemos. A pessoa que busca verdadeiramente essa melhora, essa evolução, ela vai se empenhar no que diz respeito a decifrar quem ela é, a decifrar, a investigar o seu comportamento e a relação que isso tem com o mundo e com ela mesma. E quando a gente tiver uma dor maior, até eu dizia isso para uma pessoa hoje, a gente tem que lembrar o seguinte: a dor na sua vida, ela não veio para fazer você sofrer. A dor veio para te ajudar a resolver coisas que sozinho você não resolveria. A dor não veio para fazer você sofrer. A dor veio para ajudar você a resolver coisas que sozinho você não conseguiria. Quando nós experimentamos as experiências mais amargas, embora sejam amargas, embora sejam mais difíceis, ela nos possibilita um amadurecimento maior. Ela nos possibilita um entendimento mais amplo da vida. Ainda que doa, nós vamos trabalhando a nossa emocionalidade, nós vamos trabalhando as nossas percepções e nós vamos trabalhando o entendimento daquilo que acontece conosco. O segundo item, elaborar a grande pergunta: quando isso aconteceu pela primeira vez? Quando a gente considera o nosso histórico, desde lá da infância, quando nós consideramos o nosso histórico, precisamos pensar assim: você tem uma crise de pânico, você tem uma crise de ansiedade, você tem uma situação em que você tem uma raiva descontrolada. Se você for um bom investigador, uma boa investigadora, uma pergunta muito oportuna que pode te ajudar: quando isso aconteceu pela primeira vez? Quando você puxar pela sua memória, talvez aquele pânico que você teve diante de uma situação de briga, você está na rua e você se depara com duas pessoas que estão brigando fisicamente. A briga nada tem a ver com você. É só você sair e continuar o seu caminho. Mas aquilo te paralisa, aquilo te gera um pânico e você passa mal com aquela situação. Se você, sendo um bom detetive, buscar pela sua memória, talvez você vai se lembrar das brigas do seu pai e da sua mãe na sua presença, de muitas brigas que houve agressão física e que aquilo, quando você tinha 5 anos, te paralisou. E hoje, quando você vive a mesma situação, aquilo te paralisa. Então, perguntar quando isso aconteceu comigo pela primeira vez pode ajudar bastante a gente identificar o que é que está por detrás do problema. Terceiro, em termos emocionais, não existe nada rápido. Não existe nada rápido. Aristóteles, o sábio da antiguidade, ele disse certa vez assim: a excelência não se faz no ato, a excelência se faz no hábito. E ele conclui a frase dizendo assim:
Nós somos o que fazemos repetidamente. Nós somos o que fazemos repetidamente. Então nós vamos repetindo, nós vamos insistindo, nós vamos fazendo, e nesse fazer, nesse insistir, nós acabamos conseguindo substituir hábitos velhos por hábitos novos. Por isso que ele diz, a excelência de se tornar uma pessoa melhor não é no ato, é no hábito. Então nós vamos criando hábito. E criar novos hábitos é um processo. É um processo geralmente muito longo e muito demorado. Por quê? Aí isso todo mundo já sabe, não é? Com as encarnações desastrosas que nós tivemos, é óbvio que quando eu quero mudar a direção, aquilo vai dar um trabalho muito grande. Eu vou ter que fazer uma mudança muito profunda na minha vida. E se você considerar os quilômetros que nós já caminhamos no sentido errado, no sentido equivocado, para fazer a meia volta e fazer o caminho no sentido oposto, nós teremos uma grande dificuldade. Mas é aí que nós temos que insistir. Não existem coisas mágicas. Eu vou fazer um curso de final de semana, sexta, sábado e domingo. Como ser feliz o resto da vida? Vai jogar dinheiro fora. Você pode ir para acrescentar, você pode ir para ter coisas boas, você pode ir para fazer uma imersão. Isso está valendo. Existem cursos ótimos para isso. O que eu quero dizer é que essa transformação, ela não acontece desta forma. Existe uma transição, existe um processo que nós vamos aí lidar com ele. Algumas pessoas dentro do maior tempo, outras pessoas dentro de um menor tempo, mas nós teremos que lidar com ele. Existe exceção? Existe. Quando você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele teve uma conversão imediata. Ao deparar-se com Jesus, ele deixou de ser o grande perseguidor dos cristãos e se tornou o maior divulgador do Evangelho. Tem outro exemplo? Tem Maria de Magdala, a grande prostituta do Evangelho, que também, à semelhança de Paulo, ao encontrar-se com Jesus, abandonou o amor sensual da carne pelo amor espiritual. Existem as exceções, mas nós outros, via de regra, é esse caminho mesmo, com as pedras, com as dificuldades, assim por diante. Próximo. Ajuda muito nesse processo aceitar o inevitável. A gente percebe que além dos problemas da infância, além dos problemas trazidos de outra encarnação, existe um negocinho ali no nosso processo evolutivo que atrapalha muito a nossa vida, que é a não aceitação. A não aceitação daquilo que é inevitável. O que é inevitável? Envelhecer, ter doença, morrer, perder um ente querido, perder dinheiro, morrer um cachorro. São coisas que não adianta a gente fazer aquela pergunta, e é uma pergunta vazia. Nossa, o meu pai morreu. Puxa, por que o meu pai morreu? Deve ser porque ele está encarnado, porque se ele não tivesse encarnado não tinha como morrer. Nossa, o meu cachorro morreu. Será que foi ataque dos obsessores? Quantos anos ele tinha? 16. Foi ataque da velhice. Mas eu com câncer, como eu posso estar com câncer? Eu sou médium. Não, mas não sabia que médium não desenvolvia câncer. Né? E aí, quando nós acabamos nesse quadro, é que a gente às vezes não percebe. Existe dentro de nós, e eu vou dizer uma coisa a vocês, sem medo de errar. 99% de nós somos ainda espíritos rebeldes. Nós guardamos um nível de rebeldia dentro de nós. Nós podemos até não brigar com ninguém, nós podemos até não falar palavrão, a gente pode até não gritar, mas a gente entra em conflito. A gente fica emburrado, a gente fica bicudo, a gente fica bravo com Deus, a gente faz até prece num tom de cobrança. Pô, você não vai me ajudar não? Né? Quem é que vai me ajudar aí? Esse comportamento, ele indica esse nível de rebeldia. E isso é muito sério,
Porque dentro desse nível de rebeldia, a gente começa a ir contra o fluxo da vida. Às vezes, sem perceber, aí a gente vai ter irritabilidade, a gente vai ter o mau humor, a gente vai ficar sem paciência, qualquer coisa a gente briga, qualquer coisa a gente está de mal, e aí isto vai gerar problemas que nós não precisamos. Então, existe uma série de doenças psíquicas que não tem a ver com a infância, que não tem a ver com a encarnação passada. Ela tem a ver com a postura que nós adotamos perante a vida. Então, se a vida vai bem, eu estou bem. Se a vida vai mal, aí não. Aí não. Aí eu desanimo de ir no centro, aí eu não quero mais ajudar ninguém, aí eu já acho que a caridade não vale a pena, eu começo a achar que nasci na família errada, eu mereci uma família melhor do que eu tenho, e isto é brigar com a vida, é criar um problema a mais. Claro que alguém pode estar pensando assim, Aguinaldo, mas tem coisas da nossa vida que a gente sabe que é inevitável, mas não é fácil de lidar. Sim, mas alguém tem dúvida disso? Nenhuma, né? Zero de dúvida. É claro que sim. Por exemplo, como é que você consolaria uma mãe que perdeu um filho de 15 anos num acidente estúpido de carro? O que você diria para uma mãe? O que você poderia dizer para consolá-la? Entendemos a dor destrutiva que essa mãe está sentindo. E aí? Isso é inevitável e pode acontecer com qualquer um de nós. Então a gente precisa estar preparado para essas situações. E aí eu convido você a fazer uma pergunta para você mesmo. Preste atenção. Não precisa responder. O que você acha que poderia acontecer na sua vida que você tem certeza que você não está preparado para viver a experiência? Se acontecer com você, você corre o risco de perder a encarnação. Para a gente pensar. Para a gente pensar. Porque pode acontecer. E está tudo bem. Por quê? Porque é inevitável. Tá? Próximo. Bem simples essa. Bem simples. Bem estimulante. Ninguém virá salvar você. Sabe o Superman? Não virá salvar você. Sabe a Mulher Maravilha? Não virá salvar você. Sabe os Vingadores? Não virão salvar você. Sabe o Quarteto Fantástico? Não virá salvar você. Sabe o Chapolin Colorado? Não virá salvar você. Sabe o Tarzan da época de vocês? Não virá salvar você. Por quê? Por quê? Porque não existe essa possibilidade. Tem uma frase de Hermance Dufour que está no livro Emoções que Curam, que é uma frase assim, de alta reflexão. Ela diz assim: uma das maiores ilusões da existência é acreditarmos que podemos salvar as pessoas que nós amamos. É extremamente doloroso, mas é verdadeiro. Dizem que o amor de mãe é um dos maiores amores que existe. Há pessoas que arriscam dizer que o amor de mãe é o amor que mais se parece com o amor de Jesus por nós. E por mais que uma mãe ame o seu filho, ela não conseguirá impedir, se ele quiser, que ele se envolva com as drogas, que ele seja um dependente químico, que ele perca a sua encarnação. Por quê? Porque nós não temos o poder de fazer isso. Nós só temos o poder, e olhe lá, de salvar a nós mesmos. Então não espere que alguém virá salvar você, porque ninguém vai vir salvar você. É você com você. E também prepare-se, porque você muitas vezes não conseguirá salvar aquela pessoa que você ama, porque isto não é possível. Próximo. Estamos acabando já o que faltou, né? Não tem mais a coisa que ainda faltou. Próximo. Saber não é o mesmo que curar. Saber não é o mesmo que curar. Você pode, por exemplo, nas suas reflexões, ou fazendo uma terapia, ou tendo um insight, descobrir que a sua dificuldade em lidar com o conflito é uma herança da sua mãe, que sempre lhe agredia verbalmente. Descobrir de onde vem o meu medo do conflito. É lá da minha mãe. Maravilha. Você tem a informação, mas isso ainda não é a cura. Ainda não é a cura. Quando uma pessoa, por exemplo, ela não precisa necessariamente fazer,
Mas quando uma pessoa decide fazer uma terapia, isso é só o primeiro passo. O pior vem depois. O pior vem depois. E quanto mais você melhora, por um lado fica mais fácil, mas também fica difícil. Porque quanto mais você afunda nas águas do mar, mais turvas as águas ficam. E à medida que nós vamos mergulhando dentro de nós, vai ficando mais sutil as nossas mazelas. Vai ficando mais difícil de decifrar o que é que tem por detrás do nosso comportamento. Mas esse é um processo, isso também é uma coisa inevitável. Então eu dou um primeiro passo, eu decido. Agora, que eu vou permanecer naquele caminho, aí já é outra história, muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais complexo. E por que eu não ficaria no caminho se eu sei que é o caminho? Porque o caminho não é tão fácil assim. E embora a gente tenha o conhecimento, a gente pode preferir, por exemplo, deixar para a próxima encarnação. Próximo, descobrir o que foi reprimido e como isso afeta a sua vida hoje. E aí nós voltamos na linha da psicanálise. O que eu reprimi que gerou essa situação no meu presente. Lembrando que o inconsciente é atemporal, certo? Não há tempo para o inconsciente. Então, uma dor passada pode te influenciar no presente como se estivesse ali. E o último item, às vezes a gente aprende até por osmose. Osmose seria você aprender inconscientemente, pela convivência. Você está no meio em que você absorve coisas boas. Inconscientemente, você consegue aprender. Se você vai sustentar, é outra coisa. Bom, e aí a última pergunta que ficou faltando, ainda em relação à relação afetiva, que nós explicamos essa questão logo no começo do estudo de quarta-feira passada. Ainda sobre a relação afetiva, como definir a importância do outro em nossa vida? Nós não estamos falando do ser humano, a relação com o outro, nós estamos falando da relação afetiva. 4 itens. Primeiro, se eu posso me dar mais amor do que você me dá, eu não preciso de você. Para os carentes, vou repetir. Se eu posso me dar mais amor do que você me dá, eu não preciso de você. O meu amor por mim é suficiente. Certo? Segundo, a ideia não é precisar. A ideia é autonomia para querer. Quando eu digo assim, eu preciso de você, eu estou sinalizando uma carência, há uma necessidade. Quando eu tenho autonomia emocional, eu decido que quero você. Eu não preciso, eu quero. Toda vez na nossa vida que estiver o verbo precisar, eu preciso de você, sem você eu não consigo, sem você eu morro, sem você eu vou me perder, sem você eu vou me matar, isso é uma indicação de carência e você está perdido de você mesmo. Né? Tanto é que a solidão mais grave não é você estar sozinho. A solidão mais grave é você estar no meio de um monte de gente, se sente sozinho. Porque quando acontece isso com você, você deixou a sua referência, a sua essência, muitas vezes para agradar os outros. Terceiro, nada de errado na relação afetiva, nada de errado você doar-se, nada de errado você ceder, nada de errado você fazer o melhor possível para outra pessoa. Porém, nós teremos sempre que observar os limites. Qual é o limite? Eu vou me doar, ótimo. Qual é o limite? Quanto você vai doar? Até que ponto essa doação é válida? E o último, conflitos não resolvidos no passado podem criar uma situação irreal sobre a pessoa que você acha que ama, que seria uma transferência amorosa. Em psicanálise se fala muito em transferência e contra-transferência. Quando você fala em transferência, muitas vezes é a transferência que o paciente faz para o seu analista. Né? Então ele pode, por exemplo, com ódio do pai, guardado há muito tempo, quando o analista mexe nesse ódio, ele transfere o ódio para o analista. Isso é transferência em psicanálise. Mas isso pode acontecer também amorosamente. Eu posso, por exemplo, conhecer uma pessoa e dizer assim, nossa,
Olha, foi conexão à primeira vista. Eu olhei e me apaixonei. Deve ser coisa de encarnação passada. E não é. Você pode estar revivendo uma situação da sua infância, da sua adolescência. Eu posso, por exemplo, conhecer uma mulher que eu digo assim, nossa, foi conexão à primeira vista. Eu bati o olho e tinha certeza que era a mulher da minha vida. A gente já deve ter tido experiência em encarnação passada. E ela faz lembrar sua mãe. O carinho da sua mãe. E às vezes também a gente marca bobeira, né? Uma vez eu tinha uma amiga e ela disse assim para mim: Ah, Aguinaldo, eu não tenho sorte no amor. Eu disse: Por quê? Ah, eu só encontro namorado assim irresponsável. Todo namorado que eu arrumo ou mora com os pais, ou não trabalha, ou não tem certeza do que é na vida. Assim, tudo sem uma noção do que é da vida. Eu digo: Ah, que legal. E você como namorada é que jeito? Ah, eu sou a mãezona, eu adoro cuidar. Pronto. Está explicado, não é? Aí está explicado, é sintonia, né? Aí não tem jeito. Então pronto, fechamos essa parte. Agora vamos falar um pouquinho, eu estou correndo culpa da Giovana, tá? Eu quero deixar isso bem claro, né? A Giovana falou que o aviso ia durar 2 minutos, durou 28 minutos, foi metade do estudo que a Giovana falando. Quando eu consigo fazer a Carla e a Suzy não falar nada, a Giovana fala. Estou brincando, viu, Giovana? É brincadeira, tá? Vamos falar um pouquinho, embora esse assunto ele não seja comum para todos, e eu sei que muitas pessoas aqui não participam de uma sessão mediúnica, nunca viveram essa experiência, ou viveram rapidamente. Então, quando a gente fala de assuntos relacionados à mediunidade, à doutrinação, que para quem não sabe, é o ato do diálogo com o espírito, e aqui eu já vou lembrando que não se usa mais esse termo. A gente usa o termo doutrinação por força do hábito. Então, eu não sou doutrinador, em verdade eu sou dialogador, porque a palavra doutrinação dá uma ideia que você vai doutrinar a outra pessoa, que você vai convencer a outra pessoa, e esse não é o processo, não é o objetivo dentro de um trabalho mediúnico. Uma das coisas mais importantes dentro da casa espírita, porque um monte de coisa é importante, uma das coisas mais importantes dentro da casa espírita chama-se evangelização infantil. Certo? Porque vamos pensar, se muitos de nós aqui tivéssemos sido criados dentro de uma evangelização infantil espírita, possivelmente a gente não teria batido tanta cabeça. A gente já teria se encaminhado mais fácil, mais rápido, né? A gente fica velho e depois velho vai tentar alguma coisa, né? Então, assim, trabalhar as crianças, os espíritos que estão ali ainda numa fase infantil, se preparando para a nova encarnação, é um dos trabalhos mais importantes que existem da casa espírita. Mas também a sessão mediúnica, o trabalho de socorro aos espíritos, porque é um trabalho em que você vive ali a bandeira que Allan Kardec ergueu, porque Allan Kardec ergueu uma bandeira, que foi a bandeira da caridade. Ao afirmar que fora da caridade não há salvação, Allan Kardec colocou assim, ó, para nós espíritas, o mais importante é fazer o bem, que nós podemos fazer de várias formas diferentes, mas o trabalho mediúnico, ele tem um significado muito especial, porque é ali que o espírito é orientado, é ali que o espírito é consolado, é ali que o espírito, através desse diálogo, tem a possibilidade de se encaminhar, tem a possibilidade de entender a sua situação, tem a possibilidade de vislumbrar um futuro melhor para ele. Então, assim, para a gente fazer essa segunda parte do nosso estudo, eu vou só pontuar algumas coisas importantes. E embora eu esteja falando agora diretamente para os dialogadores, eu vou tentar incluir a todos e colocar de uma forma bem simples, para que a gente possa entender. Então vamos lá, pergunta-se assim, por que um espírito precisa vir na sessão mediúnica? Porque as desencarnações, elas são diferentes.
Você vai ter espírito que se revolta, você vai ter espírito que não sabe que desencarnou, você vai ter espírito que sabe que desencarnou, mas não aceita, você vai ter espírito vinculado ao mal, você vai ter espírito que é obsessor dentro da casa espírita, você vai ter espírito que é inimigo de Jesus, você vai ter espírito que está se vingando do outro que ficou aqui. Então você tem assim N situações de pessoas que deixaram o corpo e continuam com suas dificuldades, com as suas lutas, com os seus vícios, assim por diante. Tem uma experiência muito marcante, eu já comentei essa experiência aqui, apenas para puxar, muito marcante, que foi um espírito que nós doutrinamos, que estava movendo uma perseguição contra uma jovem. E não era nada de encarnação passada. Esse espírito, ele havia programado para reencarnar como filho desta pessoa, e esta pessoa, infelizmente, cometeu o aborto. E esse espírito, e aí vem aquela pergunta, né? O que acontece com o espírito que ia reencarnar e é abortado? Bom, basicamente duas coisas. Se é um espírito de uma certa evolução, ele compreende, aceita e se prepara para uma outra reencarnação e vai embora seguir sua vida. Se é um espírito que não tem essa compreensão, menos evoluído, ele pode se revoltar com aquela pessoa. E foi o que aconteceu nesse caso. E ele passou a persegui-la, desejando levá-la à morte através do suicídio. E como essa pessoa tinha culpa, porque se arrependeu depois que fez o ato, ela abriu uma brecha. Então se instalou uma depressão. E nesse caso, uma depressão por conta da culpa, sendo promovida, sendo ampliada pela ação do Espírito. E aí então nós começamos a ajudar essa pessoa, dialogando com esse Espírito. E foi assim, uma experiência muito marcante, porque eu fiz aí de 8 a 9 doutrinações com o Espírito. Diálogos longos, conversas longas. E ele sempre se mantendo endurecido, não, ela vai pagar, ela vai pagar, ela vai pagar, ela vai pagar. E aí eu acho que o Espírito foi cansando, né? De tanto conversar, ele foi cansando, ele foi cansando. E um dia ele disse assim, está bem, eu vou embora. Eu vou embora. Embora eu não tenha perdoado, eu vou embora. Porque eu compreendi que ao tentar vingar-me, eu também estou me comprometendo ainda mais. Então eu vou partir. Essa foi a última conversa. Aí foi interessante, porque aí o Espírito saiu, voltou e disse assim, antes de ir embora, aí ele já estava chorando. Já estava chorando. A pessoa estava do lado, ouvindo. Antes de ir embora, ele disse assim, apontando para ela, ela é uma tola. Eu reencarnaria para cuidar dela na velhice. Vai morrer sozinha. E saiu chorando. Né? Assim, foi muito, muito impactante isso. E isso nos leva a fazer algumas reflexões, né? Como algumas decisões da nossa vida, algumas posturas, algumas escolhas podem gerar um comprometimento que você vai gastar mais de uma encarnação para resolver. Né? A depender da situação que você criou. É interessante que os espíritos consideram muito a intencionalidade no processo. Então, às vezes, duas pessoas cometem o mesmo erro, muito semelhante, e pese mais para uma do que para a outra. Por quê? Porque o erro ele não vai ser analisado genericamente. O erro vai ser analisado dentro do contexto que a pessoa fez, dentro do contexto que a pessoa estava vivendo e quanto ela influenciou outras pessoas. E isso vai pesar e às vezes pode pesar muito. Bom, dito isso, em relação aos dialogadores, os dialogadores precisam trabalhar acolhimento e objetividade. Normalmente, diálogos longos que se estendem não trazem normalmente um bom resultado. Os diálogos muito longos, falta do doutrinador, muitas vezes, a percepção. E aí a pessoa poderia perguntar assim, mas como é que eu vou saber que o diálogo está sendo longo e desnecessário, que não vai chegar a lugar nenhum?
Olha, se dando conta de como a coisa está caminhando. Você falou para o Espírito 3 vezes que seria bom ele mudar. As 3 vezes ele falou textualmente, não mudo, não mudo, não mudo. Você já está 6 minutos dizendo, ele está 6 minutos dizendo, não vou, não vou e não vou. Ora, é óbvio que isso não vai chegar a lugar nenhum. Então o que é que você faz? Você faz um arremate. Meu irmão, é o seguinte, eu já te propus, eu já te dei uma sugestão, eu já te convidei, você está endurecido, nós não vamos ficar aqui a noite inteira. Então, assim, para encerrar, gostaria de dizer um negócio. Você faz uma mensagem final e o Espírito vai embora. E aí alguém poderia dizer assim, Aguinaldo, mas isso é estranho. Porque se o Espírito não vai mudar, se ele chegou ali endurecido, ele praticamente está saindo do mesmo jeito, por que os benfeitores trouxeram? Vai perder tempo à toa. Porque o Espírito saiu do mesmo jeito que chegou, aí é que está. Ele não saiu do mesmo jeito que chegou. Até porque na própria incorporação, o médium acaba absorvendo uma carga de energia desse espírito, já aliviando alguma coisa. E é aquela questão, a semente você planta, ela desaparece. É como se ela não estivesse ali, até ela nascer. Então, cada conversa que o espírito ouve, vai fazendo com que ele, aos poucos, pense sobre aquilo. O espírito saiu igual. Não, ele saiu igual aparentemente, ele não deu o braço a torcer. Mas ele já começou a pensar sobre o que você falou. E talvez ele precise de mais umas 2, 3 conversas para ceder. E assim, nós não falamos agora há pouco que a excelência se faz no hábito? Como é que você quer que um espírito, há tanto tempo no mal, por exemplo, se converta com 5 minutos de conversa com você? Você não conseguiu nem converter você, como é que você quer converter o espírito? Você está há 30 anos e está ruim? Você quer, agora, é muita arrogância, né? A gente está a vida toda tentando e ainda não conseguiu, aí você se acha na competência de conseguir resolver o problema do espírito em 5 minutos. Então, assim, você acolhe o espírito e você é objetivo. Segundo ponto, evitar expressões do tipo assim, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso. Não, você tem que amar. Não é assim não, você precisa perdoar. Porque quando você diz isso para o espírito, você corre o risco dele virar para você e dizer assim, e por que você não ama? E por que você não perdoa? E aí você vai ficar numa situação delicada, né? Então, o que a gente faz? A gente sugere. Olha, você não acha que esse caminho pode ser melhor? Você já parou para pensar que se talvez você tivesse um outro pensamento, você seria mais feliz? Olha, você já observou que fazendo o que você faz, você está sempre infeliz? E aí então você vai convidando o espírito a pensar. É uma terapia, porque a ideia, mesmo entre encarnados, a ideia não é você nunca dizer para o outro o que ele tem que fazer, porque a vida é dele, o contexto é dele, você não sabe da vida do outro. Não, você tem que fazer assim, mas peraí, quem é você para dizer para o outro que o outro tem que fazer assim? Você não está nele, você não está vivendo a vida dele. Então você vai apresentando sugestões, você vai tentando deixar o espírito pensar sobre aquilo que você está falando. Terceiro, espíritos muito agressivos. Tranquilo, você faz a sua parte. Espírito diz, eu vou matar todo mundo, eu vou arrebentar com isso daqui, eu vou jogar essa cadeira na sua cabeça, que eu odeio isso daqui, eu odeio Jesus. Você espera ele falar, deixa ele falar. Aí se pontua alguma coisa. Volta a palavra para ele. Ele fala a mesma coisa. Você pontua mais alguma coisa. Na terceira vez, ele continua com a mesma agressão? Bom, então vai com Deus. Siga o seu caminho. Tem uma história. Quem conta a história diz que a história é verdadeira. Para ver como tem doutrinador ruim. Isso que aconteceu lá para o lado do sul. Não é piada, é história séria. Estava na sessão mediúnica, o espírito incorporou, espírito bravo, dialogador tentou, conversou, não conseguiu. Aí o doutrinador disse, bom irmão, agora nosso tempo acabou, o senhor pode se retirar, pode afastar da média. O espírito disse, não vou me afastar não. Não, o senhor tem que se afastar, o trabalho precisa seguir, o senhor pode se afastar. Não vou. Não, mas o senhor tem que se afastar. Não, gostei daqui, eu vou ficar. E aquele frio lá fora, sul, né? Não, meu irmão, você tem que sair, não saia. Em nome de Jesus, o senhor saia. Em nome de Jesus, eu não saio. Aí chamaram o dirigente, porque o dirigente é o dirigente. O dirigente disse assim, meu irmão, vamos orar, gente. Aí todo mundo orou. Pai nosso fervoroso.
Quando acabou a oração, o Espírito disse: estou aqui. Aí o dirigente perdeu a paciência. Você vai sair. Não saio. Tu sai. Ele abriu a porta, pegou a média e jogou para fora. E fechou a porta. Aí estava frio, com choque térmico. Aí o Espírito saiu. E depois que ela batia na porta, já saiu, para deixar ela entrar. Então assim, né? Quem conta diz que o fato é verídico, embora possa parecer piada. No diálogo com o Espírito, é uma percepção bem importante. Deixe ele falar. Quando o Espírito se comunica, quem é dialogador, se o Espírito estiver com dificuldade de falar ou não estiver querendo falar, o doutrinador puxa a conversa. E aí, meu irmão, vamos conversar? Silêncio. Eu percebi que você já está aqui. Você não quer conversar um pouquinho? Silêncio. Tudo bem, é direito se eu não querer conversar, mas você já veio, você já está aqui, eu já estou conversando com você. Se você não conversar, vai ser pior, porque eu vou ficar falando a tua orelha. Então, se você quisesse falar um pouco, então você provoca o Espírito. Quando o Espírito incorpora e já vai logo falando, deixa ele falar. Porque às vezes o Espírito chega, não, porque eu odeio. Não, meu irmão, você tem que amar. Você nem sabe o que ele odeia. Às vezes ele odeia a mulher que ficou aqui, não tem nada a ver com Jesus. Calma, meu filho. Deixa o Espírito falar a que veio. Enquanto o Espírito está dizendo a que veio, você vai matutando que caminho você pode seguir com o negócio. Porque ele diz, eu odeio. Ele pode odiar Jesus, ele pode odiar a vida, ele pode odiar o espiritismo, ele pode odiar a mulher, ele pode odiar um monte de coisa. Então não se precipite, deixe o Espírito falar, e à medida que ele desabafa, você se prepara para colocar a melhor argumentação para convencê-lo. Espíritos muito doentes muitas vezes não conseguem se expressar. O espírito tem uma dificuldade em se expressar. E aí você vai fazer mais um tratamento sem que o espírito se manifeste. Então, às vezes, ele está lá com problema nas cordas vocais, ou ele está muito desesperado, ele morreu numa situação muito difícil. Então, o que você vai? Você vai entrar. Aí é um fluxo, né? Mas eu não sei o que falar para o espírito. Mas você não está no fluxo do trabalho? Se você está no fluxo do trabalho, você vai ter intuição. Não, mas não me vem nada. Então, você está pensando na morte da bezerra. Porque tem que vir alguma coisa. Você está no fluxo do trabalho, vai vir alguma coisa. E se você vê que o espírito está sofrendo, dependendo... Vamos supor, o espírito comunicou. O espírito não consegue falar. Pode ter morrido afogado. Pode ter morrido inalando fumaça no incêndio. Então não adianta. Meu irmão, fala alguma coisa. Meu irmão, o que você quer? Diga que querido, ele não consegue falar. Ele está sufocado. Pode mandar ele falar. Você está torturando o espírito. Você vai dizer assim, eu estou percebendo que você não está bem, você não está conseguindo respirar, mas os médicos estão atuando, estão tratando os seus pulmões, estão tratando as suas vias aéreas, vai respirando, você vai sentindo, vai ficar melhor. E aí, às vezes, você vai fazer esse tratamento, o espírito não vai dizer nada, e no final, você melhorou? Ele vai dizer assim, pronto, agora você vai ser levado para um hospital, certo? Aguinaldo, eu posso dizer que um ente querido do espírito está perto dele, se você tiver certeza. Aí eu vou dizer assim, meu irmão, fique tranquilo, não tem uma senhora perto de você? Eu estou percebendo uma mulher perto de mim. Você não sabe quem é? Não, eu não sei. Olha, é sua mãe. E aí o cara morreu, antes de morrer, matou a mãe. Ou a mãe matou ele. Aí você perdeu toda a conversa. Eu posso dizer, desde que eu tenha certeza do que eu estou dizendo. Você pode, para não incorrer num erro, incitar o espírito a dizer. Você está percebendo uma mulher perto de você? Estou. Você reconhece essa mulher? Não reconheço. Preste bem atenção, talvez você conheça. E de repente, sim, é minha avó. Pronto, é a sua avó. Porque aí o espírito confirmou antes de você falar. Porque às vezes vai precipitar, vai falar e não é a mãe, e não é outra pessoa, e aí você se complica. Espíritos muito inteligentes, com grande conhecimento, o que eu faço? Faça a sua parte. Melhor seria que você tivesse também um bom conhecimento, né? Que aí você vai conversar à altura do espírito. Não, mas não dá. Não tem problema, você faz a sua parte, você coloca do seu jeito, paciência. Último,
Ah, não, penúltimo. E quando eu vou doutrinar e me emociono com o Espírito, e choro junto com o Espírito? Você pode até chorar, você pode até se emocionar, desde que você não perda as rédeas da situação. Não se esqueça que quem está conduzindo é você. Aí eu estou doutrinando, me emociono com o Espírito que está chorando e choro mais com o Espírito. E de repente o Espírito para e fala, calma meu bem, calma, eu vou te ajudar. E o Espírito vai me ajudar, certo? É você se sentir emotivo, porque de fato isso acontece. Existem alguns diálogos que nos emocionam. Existem alguns diálogos, eu dei o exemplo aqui, nos emocionam, tudo bem. Né? E às vezes o Espírito sentindo que você está verdadeiramente emocionado, que você realmente tem um carinho por ele, isso faz bem para o diálogo, porque não tenham dúvidas. Uma coisa assim muito verdadeira: o Espírito ouve o que você fala, mas mais do que isso, ele sente o que você vibra. Olha que coisa hipócrita de dizer. O Espírito incorpora, seja bem-vindo, meu irmão, nós te amamos. Peraí, você não ama nem tua família na tua casa, como é que você vai dizer isso para o Espírito? Você nem conhece o Espírito, como é que você vai dizer isso para ele? Calma, calma. Né? Por quê? Porque ele está sentindo a sua energia. Ele está sentindo a vibração, porque nós colocamos vibração naquilo que nós falamos, certo? Então, aí você vai com mais cuidado. Então, você se emocionou a ponto de chorar, tudo bem, não é proibido, mas não perca o controle, você está no controle, né? Existem algumas situações específicas, em que você pode até ter o contato do Espírito incorporado, você segurar nas mãos, você abraçar, você proporcionar o toque. Não é toda incorporação que pode fazer isso. O Espírito chegou, já vou logo abraçando. Segura aí. Você não sabe que esse é uma situação para abraçar. Você não sabe se é uma situação para um gesto físico de tocar no Espírito. Pode ser que sim, pode ser que não. E a última, que é muito comum, o Espírito te provocar. Sai daí, quem você pensa que é? Cuidado, é uma armadilha. Não caia nessa armadilha. Porque se você começar um bate-boca com o Espírito, eu já vi em sessão mediúnica, o doutrinador começou um bate-boca com o Espírito, a ponto do doutrinador ameaçar dar um soco no Espírito. É sério. Não, tem umas coisas engraçadas. Outro dia eu estava conversando com a pessoa, eu até anotei para contar isso em palestra, eu não acreditei que a pessoa me falou. A pessoa disse assim para mim, olha, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, eu sou do bem. Para eu perder a paciência, olha, vai muito tempo. Outro dia eu enfiei um revólver na boca de uma pessoa. Ela disse, mas você está dizendo que é calmo. Não, mas eu não puxei o gatilho. Eu digo, gente, também... Que calmaria é essa? Deus me livre um cara calmo desse jeito, não é mesmo? Falei, não, isso eu preciso contar esse caso, né? Então, assim, não caia na neura do espírito. Às vezes o espírito inteligente, esperto, não querendo o confronto, vai tentar provocar você, coisa do tipo assim, mas você também tem problema que você não consegue resolver, como é que você quer me dar conselho? Você pensa que eu não vejo? Você tem um monte de problema, você faz um monte de coisa errada. E assim, se a gente cair na pilha, aí a gente perde a sintonia. E aí realmente vira uma briga. Aí vira uma discussão. Você vai ouvir, você vai pensar assim, não, é verdade mesmo, ele tem razão, né? Mas tudo bem. E a gente vai continuar a conversa. Teve uma vez, para a gente encerrar, que um espírito desse, ele disse assim para mim, eu não sei por que você está me dizendo isso. Nós somos iguais. Eu digo, não, você está errado. Nós já fomos iguais, porque partimos do mesmo umbral. Mas hoje nós somos diferentes, porque você ainda está no mal e eu estou querendo fazer o bem. Então nós não somos iguais. Certo? Então o espírito, dentro de um argumento lógico, né? E se você puder colocar uma vibração de amor, melhor ainda, ele fica sem argumento. E aí ele vai sair dali pensando no que ele quer. E nós terminamos no horário, apesar da Giovana. Muita paz, muito obrigado, até a próxima.